Então, Milton, vou passar para a próxima, enviada pelo João Paulo Rodrigues, de Minas Gerais. Ele falou assim, ó: foi falado durante as aulas que ao manter-se em uma atividade física onde o VO2 fica entre 40% a 60% do máximo, ou seja, no primeiro limiar, há mais uso de lipídios de adipócitos, teoricamente queimando mais gordura. Mas ao final da aula 5, mostrou uma comparação de perda de circunferência abdominal e perda de gordura visceral e global, mais eficaz numa atividade mais intensa do que numa de menor atividade. Então, mostrando, no caso, uma perda de gordura mais eficiente ao se trabalhar no segundo limiar, onde se usa mais carboidrato no caso de lipídio. Minha dúvida é, pensando na perda de gordura, emagrecimento, eu indicaria para o meu paciente atividade física moderada leve, baixo limiar, primeiro limiar ventilatório, ou aumentar a intensidade, segundo limiar ventilatório? E aí? Quer botar o teu slide aí, Milton? Coloca o slide aí pra gente explicar. Vamos lá. Enquanto o Milton explica, eu vou jogar aqui uma reflexão pro João, que é o seguinte: a gente não pode pensar no exercício só enquanto ele é feito, tá? Quando você acaba de fazer o exercício não saiu de dentro de você, ele continua levando o seu organismo a estímulos e a mudanças, tá? Então, já vou até responder antes do Milton começar a explicar a fisiologia, é que, na verdade, todo mundo vai precisar de todos os tipos de treinamento, que vão ser remédios diferentes, tá? Mas explica aí, então, Milton, o que é melhor, seu exercício longo e lento ou alta intensidade no segundo limiar? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando você coloca que o VO2 máximo em esquiadores cross-country e corredores de meia distância é muito maior do que o VO2 máximo nos levantadores de peso, entenda que essa unidade é ml por quilo por minuto, tá? Primeiro isso. Segundo, esse exercício aqui, ele está usando todos os grandes grupos musculares ao mesmo tempo, né? Então, nota que para que isso ocorra, eu preciso ter um volume débito cardíaco muito bom, ou seja, um volume sistólico bom e uma frequência cardíaca condizente, que não é o que acontece aqui no levantamento de peso, porque eu só estou levantando o grupo muscular, por exemplo, dos membros superiores ou dos membros inferiores. E aí, quando você define a intensidade, que é o que nós falamos aqui, quando você vai falar em intensidade do exercício, para exercícios que você utiliza todos os grandes grupos musculares ao mesmo tempo, eu vou usar a frequência cardíaca. Né? Então, você vê aqui, ó, abaixo de 60%, triglicéridos, abaixo de 50% adipócito e acima de 70% mais carboidrato do que lipídio, considerando lipídio triglicéridos musculares e triglicéridos adipócitos, tá certo? Na musculação, já é diferente. Na musculação, quando a gente fala em VO2 máximo, que seria aqui, na musculação, uma repetição máxima é aquele peso que você consegue levantar uma vez só. Se eu conseguir levantar aquele peso 25 vezes, praticamente para aquele grupo muscular, veja bem, para aquele grupo muscular, eu estou trabalhando com 60% de intensidade. Por que eu quero colocar dessa forma? Porque a pergunta, na realidade, quem fez é muito inteligente, né? Meus parabéns aí, quem fez, porque isso aí, você criou uma dúvida, mas o que eu quero que você entenda é que quando a gente fala de limiar aeróbio e anaeróbio, nós estamos usando frequência cardíaca. Quando a gente fala de 60% de intensidade ou 50% de intensidade, se é para o corpo todo, eu vou usar a frequência cardíaca. Se é para aquele músculo, a repetição. Então, nota que o conceito de aeróbio ou anaeróbio é celular, é para aquela célula, tá? Para aquela fibra muscular. Se eu estou usando todos os grandes grupos musculares, frequência cardíaca. Se eu estou fazendo só musculação, número de repetições. E aqui, na realidade, então você coloca assim, didaticamente, que no primeiro limiar seria para emagrecer e no segundo limiar para performance. Então, lição número 1, primeiro conceito é esse. Aí depois nós vamos complicar, tá certo? Então, se eu pego aqui 3 tipos de atleta, atleta 1, atleta 2, atleta 3, vamos supor que esse tem 33% de fibra vermelha, esse 33% de branca, esse 33% intermediário. E esse daqui 50% de vermelha e o outro 50% de branca, de glicolítica. Evidentemente, se eu quero dar um treino de performance, né, esse sujeito aqui, ele vai ter que treinar no segundo limiar. Esse que tem 50% de fibra vermelha é aquele magrelinho que vai na academia, puxa 500 vezes o peso e não consegue aumentar. Ele quer vai no consultório para suplementar, para ficar forte. Então, eu tenho que dar treino aqui. Esse sujeito aqui, que é fibra branca,
Na maioria das vezes é o sujeito que é sobrepeso, até obeso, porque ele tem mais fibra queimadora de glicogênio. Então eu tenho que dar treino aqui, perto do primeiro limiar, porque eu quero hipertrofiar o tamanho das fibras brancas. Hipertrofia, não hiperplasia. Eu vou ter hipertrofia e hiperplasia mitocondrial. Então, se eu pego aqui tipo 1, nota que esse tipo 1 está mais preparado para queimar glicogênio, né? Atividade da fosfofrutoquinase, conteúdo de glicogênio. E vamos supor que ele tem um VO2 pequenininho, e aí eu dou treino para ele, para que ele melhore. Então, eu vou ter um aumento do tamanho e do número de mitocôndrias. Estou fazendo o VO2 aumentar. De tal forma que eu vou fazer o quê? Com que eu tenha uma melhor eficiência das intermediárias, tá certo? Então, o treinamento faz isso. E entenda que leva segundos, minutos, horas, dias e semanas para fazer essa hipertrofia, hiperplasia mitocondrial. Sim, tudo bem, mas até aí eu não respondi a sua pergunta. Nós estamos chegando lá, estou preparando o caminho para que isso aconteça, tá certo? Quando você está treinando lá, numa situação aeróbica, note que para se treinar na situação aeróbica, eu tenho que estar treinando mais de 30, 40 minutos, certo? Que é o treino de capacidade aeróbica. Em 3 meses, eu vou melhorar só 20% a capacidade aeróbica. Olha aqui, ó, 20% a capacidade aeróbica. E vai melhorar 50% em 2 anos. Ou seja, demora para isso acontecer. Por quê? Eu tenho que ter um aumento das enzimas que fazem a via aeróbica, tem que ter aumento, e importantíssimo isso aqui, ó, aumento do número de capilares e do débito cardíaco, consequentemente aumentando o VO2. É aqui que você tem que se ater do porquê que aconteceu aquilo. Então vamos lá, aquela situação que eu coloquei, que você comentou, que eu coloquei no finalzinho, né? Aqui, ó, exercício moderado, exercício intenso, mas os dois são aeróbicos, porque, olha, esse aqui durou 60 minutos, esse aqui durou 30, então os dois são aeróbicos. Só que esse de moderado para alto, esse de baixo para moderado. Quantidade de calorias foi a mesma, 400, 400. Isso quer dizer o quê? Que a distância foi a mesma, tá certo? E aqui reduziu 4,5 de gordura visceral, aqui 14, aqui 8,5, aqui 13,8. Então, aquela situação que o Guilherme queimou meu filme, né? Ele falou que o exercício não sai de você. Quando você consegue treinar de forma constante aeróbica, no início do treinamento você fica devendo oxigênio, porque não chegou oxigênio na célula ainda, mas você está lá treinando, aquela fase de aquecimento, tá certo? Justamente aqui. Quando você para de treinar, você vai pagar aquela dívida do oxigênio. Quando o treino é mais intenso, eu não só devo esse percentual aqui da fase de aquecimento, mas esse um pouquinho a mais. Note que eu também estou fazendo aeróbio, só que mais pesado, senão eu não conseguiria sustentar todo esse tempo. E depois eu vou pagar aqui, aquilo que o Guilherme falou, você acaba o exercício não sai de você, o seu corpo está quente, tá certo? Ah, mas só isso funciona? Não, não é só isso que funciona. Note que aqui ele treinou 5 vezes por semana, aqui 3. Então, quando você treina mais intenso, olha, o tempo de recuperação tem que ser maior, porque senão eu vou levar a overtraining ou a REDS, né, o RED-S, tá certo? Mas o que eu quero chegar à conclusão é assim, que se você vai fazer uma atividade física e você vai produzir tudo isso de calorias, tá certo? E 1 litro de suor vaporizado refrigera 580 calorias, esse slide aqui vocês vão encontrar no curso. Então, eu tenho que transpirar, olha, eu tenho que suar, tenho que transpirar. Ah, e para que eu transpire, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer angiogênese, certo? Eu tenho que aumentar o número de vasos sanguíneos naquela região que a atividade é muito intensa. Então, eu vou ter aqui o aumento do fator de transcrição induzível da hipóxia, eu vou ter aqui uma produção de óxido nítrico e fazendo neovascularização. Então, quer dizer que exercícios que eu faço de alta intensidade vai fazer com que o quê? Vamos lá. Se eu cheguei aqui, o meu sangue chegou aqui, nutriu essa musculatura aqui, essa musculatura aqueceu. Você acha que esse sangue vai voltar pelas veias para dentro do seu core, esquentar seu core lá dentro? Lógico que não. Eu tenho que transpirar, então eu vou aumentar a capilarização da glândula sudorípara para que eu transpire mais e evapore mais. Então eu vou fazer angiogênese. Então eu vou aumentar o número de brotos vasculares, capilares que atravessam o panículo gorduroso.
Então, se eu aumento o número de capilares que atravesso, e eu tenho que estar trabalhando no limite do aeróbio com anaeróbio, então é o que o pessoal hoje em dia chama de HIIT, na nossa época a gente chama de fartlek, né? Ou fica naquele jogo aeróbio, anaeróbio, aeróbio, anaeróbio, mas sempre predominando conseguir varrer o ácido lático, senão não conseguiria manter 30 minutos, 40 minutos, eu estimulo a angiogênese. Estimulo a angiogênese, eu consigo não só transpirar mais, mas essa angiogênese consegue também recrutar do tecido gorduroso adiposo, os triglicéridos dessa região. Então é por isso que quando eu coloco lá no comecinho do curso falando sobre aeróbio e anaeróbio e mais no finalzinho, acho que é nos módulos seguintes, a gente fala sobre essa situação, né, de intenso, mas entenda agora que eu não estou falando de célula, estou falando de o organismo como um todo, como um corpo, fisiologia do corpo todo, envolvendo neovascularização, vasodilatação e por aí afora. Então, Milton, respondendo para o João Paulo, assim, qual é o melhor momento? Se é melhor treinar no primeiro limiar ou no segundo? Se a gente estiver avaliando durante o exercício, é sem sombra de dúvida treinar ali no primeiro limiar. Se a gente estiver avaliando as 24 horas, se você fizer um HIIT, como o Milton falou, alta intensidade, intervalado com baixa intensidade, normalmente você leva com que o organismo gaste mais caloria quando ele se recupera do exercício. Então, o HIIT costuma ser mais tempo efetivo. O paciente faz ali 20 minutos de exercício e acelera o metabolismo potencialmente melhor do que se estivesse fazendo o exercício ali durante 1 hora longo e lento. Mas na prática, João, o que é importante saber é aquela frase, aquele não pronunciamento, aquela defesa do American College of Sports Medicine, que é exercise is medicine, ou seja, exercício é um remédio, exercício funciona como remédio, ou seja, quando você sai do treino, o treino não saiu dentro de você. Então, treinar exercício longo e lento, ou seja, primeiro limiar ventilatório, baixa intensidade e longa duração, é um exercício que vai aumentar o número de mitocôndrias. Depois, treinar no segundo limiar, acima e abaixo, alta intensidade, intervalado com baixa, é um exercício que vai conseguir tanto aumentar o número de mitocôndrias, quanto consegue aumentar as enzimas. E aí a gente ainda tem o SIT, né, que seria um super HIIT, que é o Sprint Interval Training, que é um exercício que ele é mais eficaz em aumentar essas enzimas mitocondriais. Então, por isso que é importante ter uma equipe que entenda qual é o fator limitante do atleta, ou se você tem um paciente da sua frente, você ouve o problema, você tem outras ferramentas. Então, se você tivesse que responder durante o exercício, sem sombra de dúvida, é longo e lento. Se a gente estiver pensando num dia, é o exercício de alta intensidade intervalada. Se a gente estiver pensando ao longo de um ano, de uma vida, são todos exercícios em momentos diferentes, né? E aí, por isso, se pensa nessas planilhas de treinamento que durante uma semana deve compreender esforços em todas as intensidades e aí, de acordo com cada paciente, ajustar para quem precisa mais, para quem precisa menos.